A Palavra de Deus na Vida. Hoje, 13 de outubro, terça-feira, um dia após a festa de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. 2 dias depois da grande festa de Nossa Senhora de Nazaré, do Círio, lá em Belém, que eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de participar do Círio. Maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar para vocês do segundo assunto do livro do Gênesis e da história do povo de Israel, os patriarcas. O que significa patriarcas? Os pais do povo de Deus. Esta história é muito importante porque o povo de Deus, o povo de Israel, tem até hoje consciência de que eles descendem de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Num segundo momento da história bíblica, nós vamos ter a formação de um povo especial. Nós podemos dizer que o livro do Gênesis, no capítulo 12, praticamente começa a história do povo de Deus. Capítulo 12 de Gênesis. A história do povo eleito. Começa com o diálogo de Deus com Abraão, um dos textos mais bonitos da Bíblia. Mais bonitos da Bíblia. Quem era este Abraão? Quem era este Abraão? Era um nômade. O que é um nômade? Um nômade é uma pessoa que não tem morada fixa. Como eles eram pastores de cabras e de ovelhas, quando acabava o pasto num lugar, eles tinham que mudar para outro lugar. Porque lá no Oriente não é como aqui no Brasil, que é onde tem grama e mato em todo lugar, não. Né? Aqui tem pastagem em todo canto. Lá não. Lá tem muito deserto, tem muita falta d'água. Então, as pastagens são raras. E o pastor tinha que, quando a pastagem ia ficando meio rala, aqui eles tinham que mudar para outro lugar. Então os pastores não tinham casa, por isso que eles eram nômades. Eles moravam em tendas. Porque a tenda era feita de couro de cabra, de couro de ovelha, ela era armada e desarmada. E ali eles moravam. Acabava o pasto aqui, eles desarmavam as tendas, iam para outro lugar, onde tinha água, onde tinha pasto, e armava a sua tenda lá. Isso acontece na história de Abraão várias vezes, quando ele vai para a Palestina, quando ele vai para Canaã. O diálogo de Deus com Abraão em Gênesis 12, que eu disse que é um dos textos mais bonitos da Bíblia, diz assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus tem esse diálogo com Abraão, às vezes Deus é interessante. Deus às vezes parece que é meio gozador. Quando ele vai ter esse diálogo com Abraão, Abraão não é um jovem. Não, Abraão tem 75 anos. Tem 2 anos a menos que eu. E Deus trata Abraão como se fosse um jovenzinho. Sai da tua terra. Sai dessa pasmaceira, dessa situação de acomodação. Né? Sai da tua terra, da tua parentela. Sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não diz que terra que é ainda. Eu vou te mostrar. É um convite para a aventura. Abraão tem 75 anos, casado com Sarai, que além de tudo é estéril, não tem filhos.
Sarai também não é nova, já deve ter seus quase 70 anos, né? E Deus diz assim: eu farei de ti um grande povo. Parece uma gozação, né? Um homem com 75 anos, uma mulher velha, eu farei de ti um grande povo, não tem filho nenhum. E Deus promete a Abraão uma grande descendência. E Deus promete a Abraão uma terra. Abraão não tinha terra nenhuma. Nômade, não tem terra. Vai de lá para cá. E Deus promete uma terra onde ele vai se fixar. Só que Deus exige de Abraão uma coisa interessante. Deus exige de Abraão que deixe a segurança da sua família e se apegue ao Senhor, que nesse momento é o seu sustentáculo, é o seu esteio. E depois, em outro trecho da Bíblia, vai dizer que o Senhor é o amigo de Abraão, é o grande amigo de Abraão. E é interessante essa amizade de Deus com Abraão, os dois dialogam muito, né? Tem hora que até Abraão enfrenta Deus, né? No sentido de dialogar com Deus e de dizer: Senhor, o Senhor me prometeu uma grande descendência, eu já estou velhíssimo já e não tenho filho até agora, como é que vai ser isso, né? Quando Deus promete a Sara que ela vai ter um filho, ela dá risada, né? Dá risada, eu agora, com mais de 90 anos, como é que eu posso ter filho, né? E Deus pergunta a Sara: será que existe alguma coisa maravilhosa diante de Deus? Para Deus tudo é simples. Para Deus tudo é simples. A única segurança de Abraão a partir dessa chamada de Deus é a sua fé. E ele tem certeza que Deus é fiel. Deus não volta atrás das suas promessas. Pois bem, no capítulo 18 do livro de Gênesis, é um dos capítulos bonitos também. Abraão, na força do dia, mais ou menos meio-dia, 1h, Abraão está no calor, à beira de uma árvore, sua tenda está armada perto de uma árvore, por causa do calor, e Abraão de repente vê 3 homens na sua frente. E Abraão se ajoelha diante dos 3, e é interessante que Abraão, nesse texto de Gênesis, Abraão saúda os 3 como se fosse um só: meu Senhor, meu Senhor. Tanto que o quadro da Trindade aparece os 3 anjos conversando com Abraão, e Abraão saudando os 3 como se fosse um só: meu Senhor. E convida os 3 a entrarem na sua terra. Não, convida os 3 a sentar debaixo da árvore, porque estava calor, e ele vai preparar uma refeição para os 3. Manda matar um novilho, manda Sara fazer pães, e vai buscar leite, manteiga, trata os 3 regiamente. Aliás, os orientais até hoje eles primam pela hospitalidade, né? Pela hospitalidade. A carta aos Hebreus diz para nós cristãos: sejam hospitaleiros, porque alguns receberam anjos sem saber o que estavam recebendo. Abraão que recebeu os anjos. E um anjo diz a Sara: quando eu voltar daqui a 1 ano, nesse tempo, você estará amamentando um filho. E Sara dá risada, né? Tanto que a palavra Isaac em hebraico significa riso, riso. Por quê? Porque Sara deu risada. Agora que eu sou velha, com 90 anos já, quase gagá, né? Velhinha, vou amamentar filhos, né? E Deus disse: será que existe alguma coisa maravilhosa diante de Deus? Abraão, diz aqui o texto de Gênesis 21, 1-5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. 100 anos. Portanto, Deus provou a Abraão 25 anos. Saiu com 75
e agora com 100 anos ele vai ter um filho. Isaac, que vai ser o segundo patriarca. Isaac vai se casar com Rebeca, que era da mesma família. Um servo de Abraão vai buscar Rebeca na família de Abraão, lá em Harã. Viaja dias e dias e dias para buscar um parente. Os patriarcas sempre se casavam entre parentes. E a Rebeca também, por sinal, era estéril. E Isaac pede a Deus e demora 20 anos para eles terem filhos. Aliás, é interessante, né? Deus é maravilhoso, Deus tem força. E vão nascer 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais novo, é que vai ser o abençoado. E ele vai se tornar o pai das 12 tribos de Israel. Primeira tribo, eu vou dar aqui o nome das tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Azer, Issacar, Zabulon, José e Benjamim. Isso está no capítulo 35 de Gênesis, 22 a 26. José era o preferido de seu pai. Uma coisa aí é importante. Pais, se vocês têm um filho querido, não é proibido, mas não demonstrem diante dos irmãos, porque isso gera ciúmes, raiva, e o que aconteceu com os filhos de Jacó. Eles vão ter ódio de José porque era o queridinho. Por isso seus irmãos o odiavam. O ódio foi tanto que eles tiveram oportunidade e venderam José como escravo para o Egito, por 20 moedas de prata. Venderam o seu próprio irmão. E José foi levado como escravo no Egito. E lá no Egito, José vai passar por muitas provações, muitas provações. Primeiro, ele era um homem livre, era quase um príncipe entre os irmãos, vai ser escravo. Vai ser tentado pela sua própria patroa, e ele vence a tentação. Por isso ele vai preso, fica na prisão vários anos. E lá na prisão, ele tinha de Deus a revelação de sonhos. E no fim ele acaba revelando um sonho do próprio rei do Egito, do faraó. E por isso ele vai ser nomeado primeiro-ministro do rei do Egito. E se tornou governador de todo o Egito. José, depois de tempos, encontra os seus irmãos, perdoa os seus irmãos e vai trazer seu pai e sua família para o Egito, que estavam passando fome em Canaã. José os acolhe, lhes deu todo o conforto. E o povo de Israel vai ficar 400 anos no Egito. E passado muito tempo, o rei do Egito, o faraó, escravizou o povo de Israel, que sofreu dura opressão. Tornam-se escravos. E eles clamaram ao Senhor, que lhes enviou um profeta, Moisés, que com grandes sinais de Deus, as pragas do Egito, e grandes maravilhas, a passagem do mar, Deus vai libertar pelas mãos de Moisés o povo do Egito. E assim começa os 40 anos de caminhada pelo deserto. Nós temos então o tempo dos patriarcas, que se encerra quando o povo de Israel sai do Egito, da casa da escravidão, e vai para o deserto. E vão passar 40 anos caminhando pelo deserto, se formando, obedecendo às leis de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.